E aí, galera do primeiro ano, vamos para a nossa aula de capítulo 22, Revolução Industrial. Pronto, eu falo ligeiro que é para poder não esquecer. Gente, o nosso assunto de Revolução Industrial tem um contexto lá no século XVIII. Eu sei que vocês lembram, né? Tem gente nessa sala que tem mais ou menos essa idade. Gente, o século XVIII, também conhecido como século das luzes, é o século também do movimento iluminista. Mas o movimento iluminista a gente vai ver ao vivo. Eu quero ter mais contato com vocês para que eu possa trabalhar melhor o assunto de movimento iluminista. Hoje a gente vai entender a questão da Revolução Industrial. Tá? O que seria então esse contexto do século XVIII? O que seria esse século XVIII, que é chamado de século das luzes, devido ao movimento iluminista? Cara, a grande importância que é dada ao século XVIII, eu vou te explicar, presta atenção. A grande importância do século XVIII é porque o século XVIII é marcado tanto pela Revolução Industrial e pelo movimento iluminista. E esses dois assuntos juntos, esses dois momentos, esses dois fatos, podemos dizer fatos, contribuem para a formação do que nós chamamos de idade contemporânea. Eu costumo dizer que o movimento iluminista é o pai da idade contemporânea, assim como a Revolução Industrial é a mãe da idade contemporânea. Porque o movimento iluminista traz uma transformação política, ideológica, de visão de mundo, tá? De pensamento, é uma transformação filosófica. Tá? É com o movimento iluminista, por exemplo, que a gente vai ter a tripartição dos poderes, liberdade individual, liberdade de expressão, tá? Liberdade de mercado, enfim, o que nós chamamos de liberalismo econômico, liberalismo político, bacana. Já a Revolução Industrial é uma mudança de caráter técnico-científico que vai causar uma transformação econômica e social. A grosso modo, o que foi a Revolução Industrial? Foi um avanço tecnológico, foi um avanço de técnicas. Tá? A Revolução Industrial, ao contrário de outras revoltas, ninguém pegou em armas, ninguém pegou em facão, ninguém pegou em pistola, ninguém pegou em bazuca para poder matar ninguém. A Revolução Industrial não foi isso. A Revolução Industrial foi um boom tecnológico. Foi um momento, ali no século XVIII, que houve um grande avanço técnico e científico, que permitiu com que o homem transformasse a natureza de uma maneira muito mais eficaz e eficiente. A Revolução Industrial vai modificar a maneira na qual nós transformamos a natureza, fazendo com que se produzisse muito mais em menos tempo. Então, a Revolução Industrial é o evento específico que vai fazer com que o capitalismo se consolide enquanto modo de produção. Porque entenda, você já estuda capitalismo há muito tempo aqui comigo, tá? Desde a época do mercantilismo, onde tudo passa a girar em torno do capital, tudo passa a girar em torno da riqueza, tudo passa a girar em torno da mercadoria. Com a Revolução Industrial, nós vamos ter a produção de mercadorias em massa. Você vai ter uma grande quantidade de produção. Então, tudo passa a girar em torno do mercado, da produção e da reprodução de capital. Ou seja, é a partir da Revolução Industrial que nós temos o lucro acima de tudo. Tá? Então, você precisa produzir muito, porque você precisa vender muito, porque você precisa lucrar muito. Só que o dia só tem 24 horas, bebê. Então, quanto mais você produzir em menos tempo, melhor. Daí vem a ideia do time is money. Poxa, é brincadeira. Agora eu tenho 2 professores de inglês dentro do estúdio de gravação. Fica complicado para mim. Mas esse é o momento que é construído, que nós chamamos de tempo é dinheiro. Porque tempo é tempo de produção. E tempo de produção é lucratividade. Né? Dinheiro é poder. Tá? Então, a partir do momento em que você entende a importância da Revolução Industrial, você começa a dar moral para ela, né, amor? Não deixa ela de escanteio não, que a Revolução Industrial é sua amiga, cara. Eu só estou enxergando a câmera aqui por conta da Revolução Industrial. Ela não fica lá restrita ao século XVIII. Ela veio, né, trazendo inovações até os dias de hoje. Nós tivemos a segunda, a terceira, vai ter a quarta, quinta, sexta, sétima Revolução Industrial. Eu enxergo vocês através dessas lentes, o que é fruto da Revolução Industrial. Esse vídeo está sendo gravado, você vai assistir através de uma plataforma por conta do acesso da internet. Esse celular faz parte da Revolução Industrial. Esse relógio que está no meu braço faz parte da construção de um capitalismo industrial. Eu preciso contar o tempo. Precisamos
Precisamos entender como é isso. Será que você tem realmente a liberdade? Será que a galera aqui no estúdio de gravação tem a verdadeira liberdade? O despertador toca. O despertador toca. A primeira humilhação do dia. Essa frase foi pichada nos muros de Paris em 1968, como crítica ao capitalismo. Será que você tem liberdade para acordar a hora que você quiser e dormir a hora que você quiser? O relógio dita a tua vida? Enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe, nem vou entrar nesse mérito. Eu só quero que você daí de casa entenda o quanto a Revolução Industrial ela é importante. E vocês que já começaram a desenvolver redações para o Enem, tenho certeza que vão usar muito Revolução Industrial. Todo mundo usa a Revolução Industrial em tema de redação, porque ela encaixa como uma luva em um monte de temática. Beleza? Tá. Agora, por que a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra e não na Burkina Faso, no Butão, no Camarões, no Brasil, na Argentina, no Uruguai? Por que aconteceu na Inglaterra e não em outro lugar? Foram 5 fatores para o surgimento da Revolução Industrial. Tá? Foram cinco fatores para que a Revolução Industrial acontecesse lá. São os fatores do pioneirismo inglês. Tá? Primeiro, interesse na mudança. Você precisa entender isso. Que se houve uma mudança, existia um interesse nela. Tá? Você tem uma elite econômica inglesa que tinha interesse na mudança e investia em ciência, em tecnologia, para que se produzisse mais em menos tempo. Interesse na mudança. Segundo, a Inglaterra tinha acúmulo de capital, ou seja, tinha dinheiro para mudar. Beleza? Terceiro, devido às revoluções inglesas, a burguesia já era politicamente ativa. A Inglaterra, com a Revolução Inglesa, deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar. Então vamos lá, os 3 primeiros, revisando. Interesse na mudança, tinha. Acúmulo de capital, ou seja, dinheiro para mudar, tinha. Poder político para mudar, tinha, porque a burguesia era politicamente ativa. Quais eram os outros 2? Mão de obra e matéria-prima. Aquilo que foi utilizado durante a Revolução Industrial, com ferro e carvão, a Inglaterra tinha aos montes, não só na Inglaterra, como na sua colônia. United States of America. Eu tenho que falar inglês aqui, porque tem os professores em inglês que ficam tirando onda aqui. Mas assim, você precisa entender que a Inglaterra tinha uma grande quantidade de ferro, que era a matéria-prima das próprias máquinas, e o carvão, que era queimado para poder fazer elas movimentarem. Né? As máquinas eram a vapor. Beleza? Então, ferro e carvão tinha em abundância. Tá? E tinha muita mão de obra ociosa na Inglaterra, devido a uma política histórica que tinha sido desenvolvida já na Inglaterra, chamado de enclosures, chamado de cercamentos. Tá? Cercamentos. Isso é uma política lá da Elizabeth I, também do Henrique VIII. Henrique VIII, aquele rei da reforma anglicana, você sabe muito bem, que permitiu que as terras comunais, que eram de todos no campo, né, dos camponeses lá, que pastavam, que plantavam, fossem cercadas. E viraram então propriedades privadas. Muita gente então foi expulsa do campo e foi para a cidade. É um evento chamado de êxodo rural. Então a cidade estava abarrotada de gente que não tinha trabalho e que faria de tudo para poder trabalhar e ganharia o que fosse oferecido. Então todas as condições para que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial estavam lá. Por isso a Inglaterra foi a pioneira nesse processo. Resumidamente, o que foi então a Revolução Industrial? Foi a transição da manufatura para a maquinofatura. É o surgimento da máquina. Né? E nós temos a segunda fase da Revolução Industrial, a terceira fase da Revolução Industrial, que a gente vai estudar somente depois. Professor, quais foram as consequências para a Inglaterra ali, Você começa a ter uma elite econômica industrial, ou seja, uma burguesia industrial. Então, se você tem um surgimento de muita indústria, você também tem um surgimento de muito trabalhador dessas indústrias, ou seja, você tem tanto o surgimento de uma burguesia quanto o surgimento de um proletariado, ou seja, o surgimento de um operariado, de um trabalhador urbano. Você começa a ter um aumento do número de trabalhadores urbanos. Outra, nos arredores dessas fábricas, você começa a ter um monte de casa, um monte de casebre, pobre, de pessoas que trabalhavam nessas fábricas. Então você começa a ter um processo um processo
desigual e desordenado de urbanização. Tá? Você começa a ter o surgimento de cidades cada vez maiores, mas mais sujas também. Vamos supor que se a gente pudesse pegar um drone no pleno século XVIII, tirar uma foto de Londres lá de cima, nós teríamos ilhas de riqueza em volta de um mar de pobreza. Tá? Inclusive, quando a energia elétrica surge, nesses pontos mais ricos, nesses pontos em que a economia, nos bairros onde as pessoas mais, como é que eu posso dizer, as pessoas, enfim, que tinham dinheiro, tá? Esses bairros tinham eletricidade e é muito diferente do que aconteceu, do que acontece ainda hoje em algumas regiões, inclusive do nosso país. Então, a partir do momento que você compreende o que eu estou explicando aqui, essas consequências, surgimento de uma nova camada social, tanto por baixo quanto por cima, ou seja, tanto de uma burguesia quanto de um proletariado, o crescimento das cidades, a falta de infraestrutura. Você precisa entender que as cidades daquela época, as ruas, na verdade hoje aqui em Arapiraca tem muita rua que não é calçada, imagine em Londres do século XVIII. A questão do clima que era chuvoso, o barro vira lama, naquela época não tinha carro, a galera andava a cavalo, o cavalo não vai ao banheiro, o cavalo caga no chão, urina. Vocês já viram uma égua? Eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Eu já vi ou não vi. Eu quero que você deixe aqui no comentário. Você já viu uma égua urinando? Um cavalo urinando? É muita coisa, gente. Então imagine, ruas estreitas, feitas de barro, quando chove vira lama, lama com urina, lama com fezes, o cavalo não desvia, vira uma papa, não tinha recolhimento de lixo. Quem fazia o recolhimento de lixo era a chuva, tá? E aí tinha rato, e aí tinha barata, e aí você pergunta, professor, e daí? E daí que os caras trabalhavam em fábricas que não tinham segurança sanitária, o cara se cortava facilmente, pegava infecção, pegando infecção ele perdia o dedo, perdia a mão, não tinha INSS, ele era demitido, tá? Ele morava também em ruas que as condições eram as mesmas, ou seja, a condição de trabalho era ridícula, e trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, que é o que vai fazer mais tarde surgirem movimentos trabalhistas. Mas sobre os movimentos trabalhistas a gente vai estudar apenas em outra aula. A gente vai ver então a história da classe trabalhadora e como essa classe trabalhadora aos poucos foi lutando para poder conquistar os seus direitos. Beleza? Bom, pessoal, então é isso, até a próxima, beijinhos, tchau, tchau, lindos de bonito. Hein?